edição nesta terça-feira, dia 11 de novembro de 2025. E eu digo aqui 11 de novembro, né? E eu friso isso diariamente, que estamos chegando aí no final do ano. O tempo é implacável, aproveite, a vida é uma gincana. Percalços, muitos, mas muitas alegrias, coisas boas, prosperidades, progressos, esperanças. E aí está chegando o Natal e um ano novo, em breve, passamos aí o 15 de novembro, proclamação da República, aí nos encaminhamos para os festejos, escritórios, consultórios, né, Assembleia Legislativa, Palácio Piratini, Câmara de Vereadores, todos aí confraternizando, né? Mesmo aqueles que não se gostam muito, são adversários às vezes, mas só lá no plenário, muitas vezes lá de fora se dão bem, ou mais ou menos bem, ou uma máscara, né? Uma fantasia. Mas enfim, é momento de esperança, Natal, Ano Novo, né? O pessoal tem que examinar detidamente, olhar o seu retrovisor, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu fiz legal, o que eu não fiz legal. E a expectativa daí de um cenário de férias, para quem pode, para quem merece, evidentemente, curtir as suas férias com suas famílias, etc. e tal, e renovando energias para um novo ano, ano complicado do ano que vem, porque temos eleições no país, para a presidência da República, é Senado, é o vice-presidente, é Assembleias Legislativas, né, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Então, um ano que tem que se examinar detidamente para não se botar o voto no lixo. Tem que se examinar detidamente quem vamos votar. Examinar o currículo do candidato. O que ele já fez? É um candidato novo? Qual é a sua proposta? É um candidato que já está, né, atuando? O que ele fez até agora em prol da sua comunidade? Naquilo que ele propôs nas suas campanhas e que ele executou? Então, isso tudo é muito importante para que não se bote, né, o voto, como eu digo, na sarjeta, porque o voto é sagrado. E as nossas famílias, enfim, todos dependem de quem? Daqueles que nós, né, colocamos nas posições, né, de gestão pública, né, nos parlamentos, na presidência da República. Nós somos os responsáveis por essas pessoas que estão gerindo o país, os estados, os municípios. Né? Então, muito cuidado nessa hora para você não fazer bobagem. E bobagem é um termo legal, não fazer porcaria, né, mancada, né? O futuro da sua família passa pelos gestores públicos, né, para os parlamentares, senadores, né, pela presidência da República. Um olho desse tamanho na presidência da República. Pelo amor de Deus, eu de ladrão eu estou até ao pescoço. Não é mais possível. Nós estamos vendo aí na COP30, isso aí é outra coisa, que o Brasil está rasgando dinheiro. Eu não sei qual é o resultado positivo que teremos aí. Eu não sou especialista nisso, absolutamente, mas é complicado. Estamos gastando muito. Mas a primeira-dama está, mais uma vez, como uma rainha, né? Transatlântico, né? Cheio de seguranças em roda. Eu já vi fotografias da primeira-dama e do chefe da organização, mas olha aqui, ó, é vida de rei e rainha. Eu me sinto ali em Londres, sabe? Dando uma chegadinha ali no palácio, ali, né? Poxa vida, é um negócio bacana. Mas, enfim, esse é o Brasil. Estão gastando o nosso dinheiro, evidentemente, né? Não é o dinheiro de mais ninguém, a não ser o nosso. Nosso bolso é que está ardendo lá no Pará. Para com isso, para de meter a mão. Muito bem, vamos adiante então. Passando rapidamente pelo esporte e pelo futebol, está aí o Grêmio com o novo presidente, né? O Odorico Roman, grande esperança dos torcedores gremistas. Eu disse ontem aqui, e para não tomar mais tempo, o senhor Calef, que foi candidato, chapa 1, foi candidato, eu achei assim uma fraqueza dele se candidatar, quando o Odorico Roman é um candidato que vem do Marcelo Marques, Marques Pan, que doou para o Grêmio Porto-Alegrense quase 140 milhões de reais. Sabe o que é isso? Doou. Aí aparece um candidato para concorrer contra aquela filosofia, aquele lado político. Marcelo Marques não foi o candidato, poderia ser, foi, recuou, e o Odorico Roman era o seu candidato. E aí o seu Calef se atreve a ser candidato. Pô, é um deboche para o clube. Aí tomou um vareio no pátio, né? Porque lá não tem política, essa política partidária, de ideologias, né? Como tem lá no Internacional. Aí no pátio foi aquele vareio, 3-1. Ganhou o Odorico Roman. Graças a Deus. Porque assumir um clube como o Grêmio, por exemplo, um dos grandes clubes do mundo, da elite brasileira, não pode ser brincadeira, é uma coisa muito séria. Então o Grêmio tem lá homens com cacife, inclusive financeiro, que não vão lá para tomar dinheiro do clube, nem para ter benefícios ou mordomias. Então o Grêmio está bem entregue, está em boas mãos para 2026, grande expectativa e esperança de todos os grêmios. O Internacional vem num contexto muito ruim. Eu não sei se o nosso querido Ramiro Rosário, que está aqui comigo,
vereador da capital de todos nós gaúchos, aliás, o mais votado do Partido Novo no Rio Grande do Sul, aqui, ele foi o vereador mais votado do partido, e por justiça, por tudo que ele fez, especialmente na época da enchente. Hein? Aquilo ali, o Ramiro Rosário, era 24 horas por dia, era um dínamo, protegendo e ajudando a comunidade que vinha passando pelos piores momentos, perdendo tudo. E o Ramiro estava lá, bracejando e forcejando para minimizar as dificuldades, os sofrimentos dessa gente. Mas o Ramiro, que tem uma cor clubística muito boa, dá uma avaliada ligeirinho aí na satisfação recebê-lo e dizer como é que está o nosso Grêmio aí, como é que está. Silvas, Roxane, coisa boa poder mais uma vez estar aqui na bancada da atividade. Já fazia tempo que eu não a atividade também do nosso vereador é intensa, né? E fico feliz porque aqui eu sempre estou em casa e ao lado de vocês, do lado de amigos, né? De meu padrinho aqui, né, Roxane? Digo que eu sou de meu padrinho, que me incentivou muito e segue incentivando. É justo e merecido, né, Ramiro? Mas com relação ao Grêmio, que bom, realmente o Odorico foi eleito, né? Eu confesso que não entendi a candidatura do Calef. Não teve. Por quê? Foi 3-1, né? Porque vai enfrentar um grupo, faz tudo isso. O que zombava aí, zombava os colorados? O Grêmio não tem, o estádio não é dele, a arena não é do Grêmio. A arena é do Grêmio, a gestão da arena é do Grêmio. Exato. Quer dizer, aí tem um candidato contra quem resolveu esse problema, que apavorava o torcedor gremista. Não pode. O gremismo tem que ser maior que uma candidatura. Exato. Mas não tenho acompanhado muito internamente a política, né, do clube, mas felizmente não é a mesma situação que o Internacional, onde nós temos um vermelho não só no time, mas também e o vermelho nas finanças está violento. À frente do co-irmão. Muito bem. Roxane Pontes também é tricolor, mas ela sempre entrega os comentários para os rapazes do programa, porque ela diz, olha aqui, o Grêmio indo bem, eu estou bem. Assina embaixo. Deixando claro, não que mulheres não possam falar sobre futebol, mas esta mulher não fala, porque ela não entende, é só isso. Essa foi a proeza agora, né? Exatamente. O técnico do Inter, né, falou essa bobagem. Não é para mulheres. Aliás, tem vários treinadores lá, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem. Dito isso, nós vamos adiante, então, dizendo que nós temos que falar aqui, por exemplo, da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, rapidamente, dizendo que os encantos da gastronomia das terras portuguesas estão lá em Lisboa, todo território português. Você viaja para lá, para Lisboa, Portugal, pelas aeronaves da TAP, ultíssima geração, em 11 horas, sem escalas. É um negócio fantástico. Transportes Aéreos Portugueses. Todas as bandeiras de cartão de crédito muito bem-vindas, tarifas civilizadas, aeronaves de ultíssima geração, 11 horas direto, você embarca do Salgado Filho, esquece Guarulhos, pelo amor de Deus, embarca em Porto Alegre e aterrissa em Lisboa. A volta é a mesma coisa, embarca em Lisboa e aterrissa em Porto Alegre. Se não quiser ficar em Lisboa, Portugal, qualquer país da Europa ou do mundo, pelas asas da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Então, olha aqui, tarifas civilizadas é aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Muito bem, daqui nós vamos adiante ainda, falando que nós temos que dizer que Olina Essência de Vida é tudo de bom. O glutão, aquele que viaja, tem que botar na bagagem, primeiro é ingressar na bagagem, na mala, né? A bagagem de mão, porque é 100 milímetros, isso aqui é 100 ml, então isso aqui pode viajar, né, junto com o passageiro, né? Porque não pode mais de 100. Então, Olina, a gente vai experimentar novas tendências gastronômicas, né, novas culinárias, e o glutão, especialmente, sempre, né, comete as suas infrações. Então, Olina Essência de Vida, Laboratório VESP, mais de 100 anos. É um auxiliar digestivo indicado para casos de má digestão causada por excessos alimentares. Então, quando se viaja e vai se saborear essas delícias por aí afora, pelo mundo afora, tem que ter Olina Essência de Vida. Suco Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba suco Petri, uva, laranja, água de coco, tudo isso, a gente, sem adição de água, sem conservantes, sem absolutamente nada, tá? Não tem aquele... você encontrar açúcar e tudo, é só coisa boa. A bebida de todas as estações, sua sede pede saúde, pede melhor, sucos Petri. Uva, laranja e a água de coco para a sua hidratação após a sua atividade física.
tá? Não deixa de pensar em Sucos Petri, o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sucos Petri. Vamos adiante aqui, dizendo que vamos falar do Banrisul, o banco de todos os gaúchos. Está na hora de atualizar tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga as contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o aplicativo e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Olha a mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, vamos adiante então. Estamos então com o Ramiro Rosário, nosso ilustre vereador da capital de todos os gaúchos, que está visualizando, por tudo que eu tenho de informações, me desculpe, o Ramiro Rosário, o Ramiro Rosário certamente será um candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Já está com 2 mandatos na Câmara de Vereadores. 3 mandatos. 3 mandatos na Câmara de Vereadores. Foi o mais votado do Partido Novo na última eleição. Fez uma votação extraordinária, nada por acaso, pelo seu trabalho absoluto, por aquilo que ele propõe nas suas campanhas, por tudo aquilo que ele faz, né, retribuindo a confiança do seu eleitor. Então é assim que, né, as urnas contam a verdade. As urnas contam, agora tem que trabalhar. E é o que faz o Ramiro. Então, se Deus quiser, aí o Ramiro, né, vai conquistar a sua cadeira na Assembleia Legislativa, porque faz jus a isso, porque é um grande parlamentar, um político na essência, né, porque reto, transparente, coisa boa. Seu gabinete é um dos que menos gasta o que tem que gastar com seus funcionários, etc. e tal, porque o Ramiro nem bota a mão em verbas que ele tem direito de botar no seu gabinete. Ele acaba devolvendo o dinheiro para a Câmara de Vereadores, para os cofres do município, tá bom? Muito bem. Minha amiga Rojane Ponzi, advogada, especialista em direito de trânsito e também presidente da Associação dos Advogados de Trânsito do Brasil. Olha a envergadura do cargo. Satisfação, Rojane, também nada por acaso, a Rojane ser presidente de uma entidade nacional de advogados de trânsito, tem que ter competência, tem que fazer jus a esse cargo, a essa posição, né, por sua competência absoluta, seu conhecimento no direito de trânsito. Satisfação, Rojane. Nada como ter um amigo, né, Ramiro? É incrível, porque assim a gente aqui já chega... Só transitam pessoas de alta qualidade naquilo. A gente chega, mas o ego não consegue passar na porta ali depois. Naquilo que produzem, né, naquilo que fazem. Né? Isso é culpa do âncora. Pois é, exatamente. Muito bem. Alguma novidade temos aí para informar os nossos telespectadores, que ficam sempre ansiosos pela presença da Rojane? Muitas vezes a Rojane, por uma razão ou outra, viaja e não sabe, e a Rojane com as novidades do trânsito, dando dicas importantes para quem dirige, aquela coisa toda, para quem está aí, né, no pedaço, no volante, né, para o pedestre, enfim, isso é muito importante. Sim, Silvas, temos novidades e uma delas, eu diria que, na verdade, eu tenho dúvidas se é bom ou se é ruim. Eu, como especialista, acho que é ruim, mas talvez aquele que goste de desrespeitar a legislação de trânsito ache boa a novidade que veio por força de uma resolução da EPTC. De 1º de novembro até dia 31 de dezembro, ou seja, 60 dias, vai ser aplicada uma campanha educativa para conscientização das vagas para os deficientes, para pessoas com deficiência, né? E nesse período, a EPTC, por meio de uma resolução, informa que não irá autuar as pessoas que estacionarem nessas vagas, que ela irá simplesmente fazer uma advertência ou vai orientá-las a respeitar aquelas vagas. E o que me chama muita atenção
não, né, desestimulando a utilização de campanhas de trânsito, porque isso é importantíssimo. E, aliás, campanha não tem que ser pontual, ela tem que ser permanente. Mas essa, em específico, me chama muita atenção, primeiro por uma questão legal, porque uma resolução não poderia revogar uma norma de trânsito que diz que a pessoa que estacionar em local que é destinado exclusivamente para as pessoas com deficiência, ela tem que ser autuada, e essa multa é do tipo gravíssima, em torno de uns R$300, e obviamente isso ainda tem mais desdobramento num eventual processo de suspensão, porque cada multa gravíssima, né, baixa ali o limite de pontos. Mas o que chama a atenção é que essa campanha educativa está deseducando. No momento que a IPTC diz que ela não vai autuar as pessoas que estiverem nessas vagas, que ela vai exclusivamente orientar, ela está dizendo o seguinte: estacione lá, pode estacionar mais de uma vez, inclusive, 1, 2, 3, 5, 20 vezes. Por quê? Porque não vai ter autuação. E essa forma de tentar educar, na minha opinião, Silvia, ela vai totalmente no sentido oposto do que se espera como um método de conscientização. As pessoas que utilizam essas vagas, essas vagas, aliás, existem por uma razão. Pessoas que têm a mobilidade reduzida, elas precisam estar mais próximas de determinados locais. Para quê? Porque elas já têm dificuldades de sair, né, do veículo, de cruzar uma via, precisa, inclusive, daquelas questões de acessibilidade, das rampas. Quando você ocupa uma vaga que é destinada a uma pessoa que precisa dessas intervenções, ou que precisa estar mais próximo da entrada e saída de determinado estabelecimento, você prejudica o ir e vir de pessoas que precisam ter os mesmos direitos que todos os outros, e só porque tem uma deficiência não poderiam ser punidas ou penalizadas. Então, a gente tem que justamente contrabalançar essa situação. Então, minha crítica aqui a essa resolução, acho que ela foi equivocada. Por mais que ela diga que aquele que insistir em ficar ou não retirar o veículo ou coisa do tipo, ele sim será autuado, mas na prática a gente está vendo que não está havendo a fiscalização que deveria ocorrer. Então, dá para fazer as duas coisas, dá para autuar e dá para educar. Dá para conscientizar a utilização das vagas sem necessariamente passar a mão na cabeça daquele que desrespeita o próximo, que precisa, sim, muito daquela vaga, daquele local especial por conta da sua condição física. O indivíduo que não tenha essas condições para ocupar essas vagas, graças a Deus, não é um deficiente, é claro que o agente, detectando que o carro está mal estacionado, só poderá pedir a sua remoção do carro quando chegar o proprietário do carro. Então não adianta, o sujeito estacionou meia hora, não adianta o agente chegar ali e pedir para ir embora, porque ele não está ali, ele foi fazer alguma coisa. Mas aí tem o outro lado, Silva. Se ele identifica essa situação, ele tem o dever de remover o veículo. Bom, então vem um guincho. Aí tem que chamar o guincho. Aliás, todo estacionamento irregular a autuação deveria ocorrer sempre após a remoção do veículo, que não é o que acontece na prática. Mas, uma vez identificada a utilização dessas vagas de forma irregular, caberia o agente de trânsito chamar o guincho e retirar ele de lá. É verdade. E aí, Ramiro Rosário? Estranho, né? No mínimo estranho essa resolução da IPTC. Talvez a boa vontade não tenha atingido o objetivo, né, Ramiro? Eu acho que até, me parece, se não tivesse a resolução, pareceria erro de comunicação mesmo, né? Mas, enfim, como a Roxane disse, a multa ela pode acontecer junto com a ação educativa, né? Inclusive, as ações educativas e o fato de não multar é muito mais presente no dia a dia, no cotidiano dos agentes de trânsito do que a multa efetiva, né? Eu mesmo sempre gosto de lembrar, acho que eu já te contei isso, Roxane, uma vez, eu dirigindo na Ipiranga, falando de celular, e nisso aparece um azulzinho, um agente na moto do lado, para do lado do carro, e eu falando no celular. Ainda levei um susto, achei que era um assalto, né? E ele olha para mim e disse: "Tu vai assim até quando?", né? Eu digo: "Bah, me desculpa", ele diz: "Não tem pedido desculpa para mim, né? Tu poderia causar um acidente". Aquele xixi do agente de trânsito me pesou muito mais do que uma multa. E ele não me multou. Depois eu fiquei esperando a multa em casa e não veio a multa, né? Mas eu me policiei muito mais, né? Para não cometer novamente essa infração e outras, né? Justamente por essa puxada de orelha, né? Do agente de trânsito.
Eu acho que isso poderia ser muito mais constante, inclusive, né, numa sociedade mais culturalmente mais educada, né, seria muito melhor isso do que efetivamente a multa, que a multa às vezes chega em casa, o cara esbraveja, rasga a multa, paga a multa e continua errando, né, mas essas ações assim são importantes. Poderiam dar os dois juntos. Sem dúvida. Exatamente. São coisas aí. Evidentemente que deve ter um sentimento aí para essa medida lá na IPTC, mas talvez possa ser até revista, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, muito bem. Eu acho que se estivesse chegando, né, e ocupando a vaga inadvertidamente, ainda tudo bem. Agora, depois que parou, foi embora, fechou o carro, daí... Complementando assim, Silvas, rapidamente, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas não faz sentido algum eu fazer uma campanha de orientação para uma legislação que foi alterada em 2016. Se eu troco uma sinalização de estacionamento em determinado local que antes podia, agora não pode, faz sentido sim, né, o órgão público ir lá e dizer, olha, a partir de agora não vai ter autuação. Mas essa aí não faz sentido nenhum. E aí nós estamos penalizando quem precisa dessas vagas. Muito bem, estamos conversando com a Roxane Ponce, né, nossa advogada, que muito tempo participa da nossa bancada, há muitos anos, com toda a sua competência, e que traz informações importantes do segmento, né, da legislação de trânsito. Muito bem, e o Di Paolo está aí, Paulo Jeremias bombando, né? Tomou conta de São Paulo. Né? O paulista agora está saboreando o galeto, Di Paolo, uma barbaridade. Várias lojas invadindo o interior de São Paulo, que é um dos templos da gastronomia mundial. Diz que São Paulo, aí, segundo as avaliações, é o terceiro, né, ambiente de melhor gastronomia do planeta. Olha só que marca, hein? E está lá o Di Paolo bombando, crescendo uma barbaridade. Já na capital paulista está uma maravilha e agora invadindo o interior do estado lá, o Di Paolo, comandado pelo Paulo Jeremias. Então, os cumprimentos a toda a direção do Grupo Di Paolo e de Galetos e também aos seus colaboradores. Então, visite a rede de Galetos Di Paolo. Temos aqui no nosso interior, Recanto Maestro, Porto Alegre, temos em Santa Catarina, Paraná, estamos chegando na Foz do Iguaçu, Brasília, aqui o São Paulo, e não para de crescer aí o Grupo Di Paolo. Todos os pratos são preparados com o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, onde você encontra no Di Paolo uma comida saborosa com essência artesanal. São todos preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens, toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto, ao primo canto ou o expresso de Paolo em vários ambientes, inclusive no Boulevard do Assador, onde temos uma sequência maravilhosa, expandindo a loja de sequência ali, aumentando o número de espaços, né, para os clientes, e também o Expresso de Paolo, que você tem ali as propostas de pratos já montados, ou você monta o seu prato de acordo com o seu apetite, com a sua vontade de satisfazer aí a sua gastronomia, aí, o seu apetite, tá bom? Então, esse é Di Paolo, cumprimentos ao Paulo Jeremias, que é um visionário. Olha aqui, investir em fundos de investimento com o Sicredi é ter muito mais do que você imagina. Isso é Sicredi. Você encontra um portfólio amplo de produtos para diversificar sua carteira com a confiança de planejar suas próximas conquistas e a praticidade de investir pelo aplicativo. Para saber mais, visite a agência mais próxima. Acesse sicredi.com.br/investimentos ou fale no WhatsApp, aplicativo 51 3358 4770, 51 3358 4770. Investir com o Sicredi é ter com quem contar. Olha a mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem. Rabino Rosário, conosco aqui, vereador de primeira grandeza. Esse é... Olha, se todo... eu fico até constrangido quando eu faço o programa com o Ramiro, com a Roxane, com todos que vêm aqui. Porque os nossos convidados da nossa produção, da Andréa Silvas, são todas pessoas de alta, né, envergadura naquilo que fazem, né, de grande competência, responsabilidade, transparência, né, gente reta. E o Ramiro Rosário figura exatamente dentro dessa nossa visão. E os nossos convidados são
muito bem-vindos e convidados por essas razões, pelas suas qualificações, inclusive morais. Muito bem. O Ramiro Rosário, que é o vereador mais votado da história do Partido Novo no Rio Grande do Sul, reconhecido por sua atuação firme, qualificada, em defesa da boa gestão dos recursos públicos, olha só, da desburocratização, da liberdade econômica, isso é muito importante, a liberdade econômica também, e de políticas que favoreçam o empreendimento e o desenvolvimento sustentável das cidades. É defensor de soluções inovadoras e sustentáveis para questões como segurança pública, eficiência administrativa, infraestrutura e simplificação tributária. Olha só o que vem no bojo, né, desses conceitos, dessas propostas, desse desempenho do Ramiro Rosário. Por isso que eu digo, eu não tenho nenhum constrangimento. Aqui ninguém é baba-ovo, como se diz, mas nós evidenciamos, sublinhamos os comportamentos dos parlamentares que no nosso país, minha gente, do Iapoque ao Chuí, são complicados. Os senhores têm aí o dia inteiro no noticiário aí. Hoje eu estava vendo no Senado lá, negócio dos velhinhos do INSS, o descaramento daqueles que roubaram dos aposentados e tal, fortunas, descaramento, deboche. Esse é o Brasil. Ramiro Rosário. É a dose, né? É a dose. Aliás, estava lendo agora aqui da COP30, né? Vamos lá, todo mundo acredita e imagino que todos nós acreditemos que as nações precisam usar novas tecnologias e adotar novos padrões para poder, de alguma forma, diminuir a poluição no planeta, diminuir a emissão de CO2, mas eu não tenho nenhuma ilusão de que eventos como a COP30, ainda mais sem a participação dos maiores poluidores do mundo, que são os chineses, né, teríamos qualquer avanço efetivo. E a própria organização da COP está uma bagunça, né? E além de ser algo que fica feio e constrangedor para nós brasileiros, também acaba, de alguma forma, prejudicando os próprios debates e expondo muito a hipocrisia daqueles que dizem que querem salvar o planeta. Né? O próprio Lula e o seu governo, né, com o iate lá de 3 andares, que consome 40 mil litros de diesel por dia, se o objetivo é acabar com o diesel, acabar com os combustíveis fósseis, eles estão no caminho certo, vai acabar com o estoque de Belém até o final da COP30, essa que é uma realidade. Mas eu defendo que a melhor forma para que a gente possa tratar esse tema a sério é monetizar, criar de alguma forma interesse econômico para poder diminuir a poluição. E os créditos de carbono, aí sim uma boa medida que já foi implementada há algumas décadas, né, mais na última década se acentuou, ele me parece ser o melhor caminho para que a gente possa, de fato, criar incentivo para o desenvolvimento de novas tecnologias e fazer com que as pessoas, as empresas, as cidades, as nações consumam menos e tenham maior responsabilidade ambiental, se é assim que nós podemos dizer. O crédito de carbono, né, faz com que empresas, indústrias, países poluidores paguem para outras nações ou outras empresas que adotem medidas para diminuir a emissão de CO2 e com isso tu cria um mercado, né, um mercado de desenvolvimento, inclusive, de novas tecnologias. Porque eu não tenho a ilusão, né, e isso é da natureza humana, isso não quer dizer que nós somos ruins, que nós somos maus ou somos bons, enfim, mas é da natureza humana. Dificilmente um dia a humanidade vai acordar, todo mundo vai se dar as mãos e vai dizer, vamos salvar o planeta Terra. Isso não vai acontecer. Né? Agora, nós criarmos um modelo de monetização, de ter um incentivo econômico e um interesse econômico na preservação do meio ambiente, esse me parece ser o melhor caminho. Inclusive aqui em Porto Alegre, eu sou autor de uma emenda num projeto de lei da prefeitura, que já é lei, essa emenda foi sancionada, portanto ela está vigente dentro do município de Porto Alegre, que é a primeira do país que regulamenta a venda de créditos de carbono pela prefeitura, né? Fazendo com que a gente possa, na prática, pegar áreas verdes de Porto Alegre, reservas ambientais, reserva do Morro do Osso, reserva do Lami, até mesmo parques públicos, e fazer com que a gente possa leiloar os créditos de carbono gerados por esses espaços, fazendo com que esse recurso possa ser investido na preservação dos espaços. Até mesmo cercamento, por exemplo, com gradil de concreto de um parque como o Morro do Osso,
que está sempre sofrendo o risco de invasão, né? E cada invasão ali, cada casa que é construída irregularmente, é uma forma também de depreciar o meio ambiente, fazer também com que esse recurso possa ser aplicado tanto em campanhas de conscientização, no bom uso do solo, na separação correta dos resíduos, na destinação correta dos resíduos. Esse me parece ser um caminho bem interessante, além, claro, de nós estarmos agora finalmente avançando em Porto Alegre numa concessão, numa parceria público-privada de resíduos sólidos, para fazer com que a gente tenha também um grande volume de investimento privado num curto espaço de tempo, inclusive com novas unidades de triagem e com a possibilidade do uso desse resíduo até mesmo para geração de energia. Sejamos francos, a prefeitura, o governo, o poder público jamais iria ter condições de fazer isso, e não é só questão financeira, é questão de burocracia mesmo, porque até um processo licitatório ser concluído demora mais de 1 ano, 2 anos, dependendo da sua complexidade. Nós temos também a lei de licitações e contratos que não facilita o bom gestor e órgãos de controle que estão mais interessados em punir do que orientar, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer inovação para dentro do serviço público. Quando a gente faz uma concessão para o parceiro privado, ele fica responsável desde a coleta dos resíduos até a sua destinação final, podendo implementar novas tecnologias, isso a gente faz com que tenha recurso privado, interesse econômico do parceiro privado também, para o atingimento de metas e uma cidade muito mais limpa. E vamos lá, antes de salvar a Amazônia, a gente tem que salvar a nossa rua, né? Salvar o nosso parque, salvar a nossa praça, salvar a nossa cidade, né? O maior meio ambiente que existe é a nossa cidade, onde nós vivemos, né? E, obviamente, as florestas devem ser resguardadas, preservadas, mas sem também esse ecoambientalismo aí que é só papo furado, firula do que prática. Tudo bem. Ramiro, Fala, Roxane. uma dúvida aqui, bem genuína mesmo. Existe alguma compulsoriedade do poluidor comprar esses créditos, por exemplo, aqui em Porto Alegre? Dependendo do país, sim, né? Aqui no Brasil nós não temos ainda, está se discutindo no Congresso, enfim, mas nós temos algumas áreas, alguns setores que têm esse incentivo para poder comprar o crédito carbono, né? Algumas nações, isso é bem presente já há algum tempo, muito especialmente países europeus, para forçar com que a indústria local possa se adaptar ou então também incentivar, né, medidas ambientalmente corretas, não apenas no país, mas fora dele também. Então, o crédito de carbono eu acho interessantíssimo, porque ele gera essa possibilidade comercial para poder criar práticas ambientalmente sustentáveis, melhores, enfim, né? Existe o desenvolvimento de uma empresa, inclusive, que está agora iniciando aqui no Brasil, mas que já está consolidada em outros países, trazendo para cá uma tecnologia que capta carbono, né, para poder enterrar o carbono debaixo da terra mesmo e botar para fora da atmosfera, né? Quando que nós imaginaríamos que seria investido milhões e milhões de reais para o desenvolvimento de uma tecnologia dessas se não tivesse interesse econômico? Ninguém iria produzir, né? Ninguém iria fazer simplesmente porque quer criar uma tecnologia dessas se não tiver um retorno financeiro. Então, jogando com a natureza humana, eu acredito que, né, essa é uma boa medida, uma boa prática para que a gente possa ter esse interesse econômico e, consequentemente, práticas ambientalmente melhores. Tudo bem, vamos falar aqui do Vinhos do Mundo. Chegando a hora de Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Por quê? Está chegando aí festas, as ocasiões nos escritórios, consultórios, né? E, enfim, todos confraternizando, equipes, né, o titular da empresa, seus direção, funcionários, colaboradores, etc. E tal, são formaturas, aniversários, etc. E tal. Tem tantas razões, mas o Natal, Ano Novo e o estoque que você precisa para o seu veraneio ou sua chegada à serra, você tem que ter um estoque maravilhoso de vinhos, espumantes e tudo aquilo que circula ali por Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Olha aqui, chegou o momento de viver a experiência que todo amante de vinhos espera. É o Black Wine. Black Wine Vinhos do Mundo. Mais de 220 rótulos com descontos de 50%, 55% e até 62%.
passe em uma de nossas lojas e descubra Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Lípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, se beber não dirija, venda vedada para menores de 18 anos. Olha aqui, minha gente, é um desfile pelo mundo dos vinhos, você visitando uma das lojas de vinhos do mundo importador. A mais qualificada do Brasil, com uma grande e ampla frente em São Paulo e outra em Salvador, Bahia, para atender Norte e Nordeste. Então, vai subir o líquido, vai subir o vidro, vai subir o imposto, o rótulo lá, né, que tem na garrafa, tudo isso aí. Então, aproveita essas ofertas de vinhos do mundo importador e faça seu estoque para as festas de fim de ano e seu lazer de férias, né, praia, serra, onde você estiver, com um estoque maravilhoso para você viver os melhores momentos com a sua família, seus amigos, com essas maravilhas para degustar da Vinhos do Mundo Importador, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Daqui nós vamos falar da Allgeier, que tem o seu novo empreendimento, que é o Vila Portal, um condomínio exclusivo ali na Vila Conceição, na Tristeza. Gente, é um negócio fantástico. São 18 casas, no coração da Zona Sul. De lá de cima você vê aqui, né, o estuário, o Lago Guaíba, lindo, maravilhoso, uma vista eterna. Tem um casarão dentro do condomínio, né, histórico, que será a sede do condomínio. Então, só coisa boa. Então, te liga com um novo empreendimento da Allgeier Incorporações, que é o Vila Portal, um condomínio exclusivo na Vila Conceição, no coração da Zona Sul, 18 casas, e assista essa mensagem e veja a maravilha desse empreendimento. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Aí, olha que espetáculo, lindo demais. Aliás, essa é a discussão que a gente está tendo agora na Câmara de Vereadores, no plano diretor de Porto Alegre, né? E empreendimentos como esse tem um gritedo, tem a turma do contra aqui, os caranguejos, que estão sempre contrários, né? Sempre contrários a novos empreendimentos na cidade, o que eu acho um completo contrassenso. Aliás, dentro da Zona Sul, né, o foco é justamente fazer com que a gente facilite esse tipo de empreendimento de alto padrão ou de classe média, e parar de fazer aqueles loteamentos habitacionais na Zona Sul, que faz com que a gente encareça muito mais a cidade, né? E aí na área de trânsito, Rogério, tu entende melhor do que eu, porque nós temos cada vez mais a substituição de curtas distâncias por outros modais, tanto veículo próprio, bicicleta, Uber, aplicativos, né? Fazendo com que as linhas de ônibus de menor distância acabem tendo muito menos pessoas, e era o que antes balanceava o sistema, fazendo com que a gente pudesse ter longas distâncias com o mesmo valor da passagem para menores distâncias. E isso faz com que, quando a gente tem loteamentos populares em áreas afastadas da região central, tanto no extremo sul de Porto Alegre, quanto na Zona Leste ou na Zona Norte, lá como foi o Rubem Berta na década de 80, ou a Restinga na década de 60, 70, isso fez com que a cidade ficasse muito mais cara, muito espraiada, né? E um dos focos é adensar Porto Alegre, e muito especialmente com foco na baixa renda, fazer com que as pessoas com menor renda familiar possam morar mais próximo do local de trabalho, onde tem maior oferta de trabalho e mais equipamentos públicos também. Porque quando a gente constrói um loteamento popular no extremo sul da cidade, isso vai demandar necessariamente linha de ônibus, vai demandar novas creches, vai demandar novas unidades de saúde, vai demandar um maior volume de investimento dos pagadores de impostos da cidade para poder contemplar aquela população. O que não acontece, evidentemente, em condomínios de alto padrão, até mesmo classe média, porque diminui essa necessidade também de investimentos públicos e de serviços públicos lá na ponta, porque é uma população que consome menos esse tipo de circunstância. Então, adensar Porto Alegre, fazer com que a gente tenha mais empreendimentos com a flexibilização de índices construtivos na região central, muito especialmente Centro Histórico e 4º Distrito, isso é verdadeiramente democratizar a cidade, porque a gente tem já uma infraestrutura urbana instalada, tu pode qualificar os equipamentos públicos que já existem em vez de construir novos, e com isso também oferecer mais qualidade de vida e mais serviços da prefeitura para essa população. Muito bem.
Ramiro Rosário, mostrando toda a sua competência e conhecimento na palma da mão de todas as situações da nossa capital gaúcha, especialmente Porto Alegre, e em linhas gerais, o que acontece sobre o âmbito legal no nosso país, né? Eu vou falar aqui do Zafre, Grupo Zafre, tá bom, minha gente? Que lá se compra uma barbaridade bem, né? Porque lá economizar é comprar bem. O Zafre está aí, comemorando avanços, ingressando mais forte em São Paulo, né? São lojas e lojas, empreendimentos que o Zafre vem desenvolvendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um espetáculo, é um modelo de empresa, grupo submercadista no planeta, né? Eu sempre digo que quem viaja, visita supermercados pelo mundo afora aí, sempre chega à conclusão que o Zafre é o campeão, porque são lojas espetaculares, sem dúvida nenhuma. Dá uma olhada na mensagem do Grupo Zafre. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Eu vou pedir para a nossa técnica aí evidenciar um quadro. Eu não sei se o Ramiro Rosário, eu conversei e mostrei para a Rojane Ponce, antes de começarmos o nosso programa aqui no estúdio, o que está a complexidade de cabos nos postes de Porto Alegre. Por gentileza, aí, deixa aí. Essa aí é um emaranhado, dois postes praticamente colados um ao outro. Terrível. Olha o entreveiro. O sujeito cair de um edifício de pendurar ele, sai ileso, ele não morre, né? Porque cai nessa malha de fios aí, evidentemente, que é um paraquedas quase no solo. Nós temos mais fotos. Olha só. Olha o que é isso aí, minha gente. Isso é Porto Alegre. Isso é ali exatamente a... Ramiro Barcelos. Não, aqui a Rua do Plaza São Rafael, ali, como não é que tem é? vários iguais. Cristóvão Colombo? Não, Alberto Bins. O Alberto Bins. Cristóvão Colombo com o Alberto Bins. Terrível. Ali pertinho da igreja... Mas vamos lá, né? Esses fios que vocês estão vendo aí, a maior parte deles é fio de telefonia e internet. Né? Sim, mas a Equatorial é que foi determinada pelo poder público, pelo judiciário, para remover esses... Consultar as empresas, se elas não tirarem no prazo tal, aí a Equatorial vai ter que... ela que vai retirar. Porque os postes são dela. Os postes pertencem à Equatorial. Isso dá um programa inteiro. Né? Eu conheço bem esse assunto. Dá um programa inteiro. Tá? A maior parte desses fios aí são de telefonia e internet. Quem tem a concessão, quem é a dona do poste, é a CE, hoje a Equatorial. Né? Existe uma briga muito grande, e aí é no campo federal, entre a Anatel e a ANEEL, né? As duas agências reguladoras da energia elétrica, da distribuição de energia elétrica, e a outra de telecomunicações. E há uma série de conflitos e aí problemas de normativas, Roxane, dentro do governo federal, e aí com relação às duas agências, que às vezes dá sinal trocado mesmo de responsabilidade, né? Tanto é que a CE Equatorial se defende muitas vezes dizendo que ela não tem a responsabilidade por fazer esse tipo de limpeza. Aí o judiciário vai lá e diz que tem que fazer. Né? A Prefeitura de Porto Alegre, na minha avaliação de forma correta, disse, olha, eu vou limpar por conta e depois vou mandar a conta para a CE Equatorial. Embora o prefeito tenha sido alertado também pelos órgãos de controle, dizendo, o senhor não vai botar dinheiro do pagador de imposto num serviço que não é de sua responsabilidade, porque depois nós vamos lhe penalizar no seu CPF. Exatamente. É um imbróglio jurídico e burocrático tão grande, que eu realmente acredito que a tecnologia, o avanço tecnológico vai ser mais rápido do que a capacidade da burocracia estatal em resolver esse problema, porque, vamos lá, num par de anos aí, um pouco mais, a gente vai ter a própria internet diretamente do satélite, né, quando ela atingir esse tipo de qualidade do sinal que não vai depender mais do fio. Né? Nós já temos aí celulares que são conectados diretamente com a Starlink, né? Ainda a gente tem uma defasagem, uma velocidade menor da internet quando é conectado direto por satélite do que com fibra ótica, com o fio. Mas com a evolução tecnológica está sendo tão rápido, eu imagino que essa fiação toda aí vai ser substituída pela tecnologia.
né? O que eu defendo, tá? Não contando... É uma cortina de fios? Não contando com um avanço tecnológico tão rápido, né? E é nosso dever, obviamente, buscar soluções para o agora, para o imediato. Eu defendo que a gente faça uma concessão ou uma parceria público-privada no mesmo modelo do que Barcelona fez para as canaletas inteligentes. Então, o parceiro privado, ele cria as canaletas subterrâneo, né, junto ao meio-fio, na calçada, e ele aí tem a responsabilidade de criar isso, de enterrar, e ele cobra o aluguel tanto da distribuidora de energia quanto da telefonia pelo uso dessas canaletas. Né? Vai aumentar o serviço? Olha, é um custo altíssimo. Possivelmente sim. O custo para enterrar fio é 10 vezes mais caro do que botar o aéreo. Né? E sejamos justos, né? Porto Alegre não tem? Tem. O centro histórico de Porto Alegre, boa parte dele é fiação subterrânea. Né? Nós não temos esse tipo de situação no centro da cidade, ali naquela parte mais próxima ao Paço Municipal, ao Mercado Público, Andradas. Quem anda por ali não vê isso porque já é tudo enterrado. Agora, e há muito tempo, né? Mas pegar o que tem hoje nessas áreas mais um pouco mais distantes do centro, embora Alberto Bins aqui seja bem colada no centro, bem próximo ao centro, pegar e enterrar isso é caríssimo, caríssimo. Né? E aí mesmo só com um investimento privado com interesse de ter o lucro em cima disso. Né? Mas o problema é que ninguém começa, né, Ramiro? Alguém tem que começar a enterrar o negócio. Muito embora com as modificações climáticas, a gente nunca sabe o que é melhor e o que é pior, né? Ou é enchente e aí está enterrado e é um problema para fazer manutenção se for preciso, ou você vem um tornado, que nem foi esse do Paraná, que aí também bota tudo abaixo. O maior problema hoje para a fiação é o furto, né? A rede subterrânea, por incrível que pareça, ela é mais exposta ao furto de material, de cobre, enfim, do que a rede aérea. Eu mesmo, quando fui secretário, fiz várias iniciativas com relação a isso. Né? Eu cuidava da iluminação pública, não era diretamente a área, mas eu buscava, de alguma forma, integrar a prefeitura e a CE ainda estatal, né? E fizemos ações de limpeza na borda de Medeiros, projetos pilotos para tentar fazer. Iniciamos o processo também de estudo dessa concessão para ver se teria como avançar. O secretário de Parcerias Estratégicas na época que tocou isso, o Bruno Vanuzzi. Mas a parte do roubo, do furto, nós tivemos alguns casos, como na Castelo Branco, que tirar do subterrâneo para botar no aéreo. Nós retrocedemos, justamente porque eu ia lá, consertava, botava fio, no dia seguinte roubava. Ia lá, concentrava, botava fio, no dia seguinte roubava. Né? E é humanamente tem que ver quem é que compra isso. Sim. Aí é a receptação, que é a nossa CPI. Porque eles não vão subir no poste sujeito a morrerem num choque eletrocutados, etc. e tal, se não tiver quem vai comprar. O vagabundo lá, o noiado, né? O cara que está no crack, ele nem sabe muitas vezes o que está fazendo, né? Ele vai lá, pega para pegar 1 quilo de metal ali e trocar por pedra de caque. Mas a gente tem os receptadores e a realidade em Porto Alegre, e isso a CPI que eu presido na Câmara é um objetivo nosso mostrar, a realidade em Porto Alegre, nós temos intermediadores, né? Não chega a ser o destinatário final do cobre ou do alumínio ou do material metálico furtado. Né? Eles recebem em Porto Alegre e mandam em carretas enormes, aí sim para indústrias siderúrgicas, em São Paulo muito especialmente, que compram esse material furtado, né, com valor obviamente muito menor do que o de mercado, para poder fazer seus produtos, enfim. Então tem uma verdadeira rede criminosa atuando nisso, mas nós temos os nossos receptadores de Porto Alegre, que são os intermediários que vendem para essas grandes empresas de São Paulo. Perfeito. Isso é lamentável, né? É um crime mascarado, não se consegue pegar. Mas, repito, que é o responsável. Silvas, o melhor caminho hoje é nós colocarmos isso dentro de um modelo de concessão ou PPP, das canaletas inteligentes. Quem estiver acompanhando pode pesquisar sobre isso, né? E aí o parceiro privado investiria e, em contrapartida, obviamente, ele vai receber pelo aluguel, entre aspas, das empresas de telefonia e também da própria distribuidora de energia. Perfeito. Embora sejam muitas pequenas empresas de prestação de serviços de internet em Porto Alegre, para vocês terem uma noção, são mais de 150. A gente nem sabe, nem tem ideia de que sejam tantas, e muitas são de fundo de quintal mesmo,
e pode notificar, pode multar, tal, não acontece não nada. Acontece nada. É. Né? Os caras vão lá são e empresas botam um fio clandestinas, novo, deixa o velho. Empresa de fachada, exatamente. Boa parte daqueles fios ali não estão sendo utilizados, são fios que já foram colocados já caducaram, já. novos em cima, novos, eles não têm não fazem remoções. Essa remoção, embora esteja previsto em lei que eles têm que fazer remoção. Pois é. Aqui, minha gente, nosso programa diário aqui, das 20 às 21 horas, então, 20 e 21 horas, programa Atividade, se encaminha para os seus 33 anos, vamos fazer agora em janeiro, e logo após o nosso programa, 21 horas, quando encerramos o programa, aí chega o comentário do Alexandre Garcia, imperdível, né? Pela sua competência, gaúcho, sabe fazer, compor, examinar, né? Fazer avaliações de situações no país, no exterior, enfim, né? Do nosso governo federal, especialmente, como poucos, né? Pela sua síntese e sua qualidade em analisar situações de governo. Então, situações políticas, evidentemente. Então, está aí, após o programa, 21 horas, temos aí o Alexandre Garcia com seu comentário imperdível, tá? Após o programa de atividade, das 20 às 21 horas. Mais 3 minutos aí, Roxane, o que podemos acrescentar aí? Queria só registrar uma operação que teve da Polícia Federal. Falaste sobre a atuação do Ramiro nas enchentes, né? E é aquilo que, infelizmente, a gente já cantava pedra. Não estou dizendo que efetivamente aconteceu, mas nessa operação foram pegos R$400 mil, né, em espécie, de um ex-prefeito de Lajeado. Obviamente ele vai se defender, vai, né, fazer a sua... Atual secretário de Estado. Exatamente. Ele vai né, fazer as suas justificativas, mas o grande problema é que na época da enchente veio muito dinheiro público e até pela necessidade o gestor também precisava agilizar os processos. O problema é que alguns agilizaram com algumas intenções a mais. E eu acho que esse talvez, se for comprovado que houve um superfaturamento das contratações, dos serviços, não vai ser o primeiro. Infelizmente não vai ser o primeiro. Ganhar em cima da tristeza desse povo que sofreu tanto num período tão complicado como foi a enchente aqui. Não é fácil, não. Então, já sabem, né, minha gente? Depois do programa, 21 horas, Alexandre Garcia chegando aqui na RS Play TV, uma emissora de primeira grandeza, independente, com equipamentos, com estúdios extraordinários, né, colaboradores de primeira grandeza, grandes técnicos e uma grande gestão, uma grande direção da nossa RS Play TV. Ramiro Rosário, temos aí 1 minuto para o senhor fazer mais uma parte aqui do nosso programa. Não, diga lá, Silvio, quer que eu... Não, o plano diretor nós falamos desse episódio dos cabos aí pela cidade afora. Estamos chegando aí no final do ano, não sei qual é as posições, a exposição que você faz em âmbito nacional, por exemplo. Só dizer, não, mas vamos trazer para o local aqui, eu acho que é importante, até porque muita gente nos acompanha aqui. A grande discussão que nós temos na Câmara de Vereadores agora, nesse final de ano, é o novo plano diretor. E a nossa intenção é que a gente consiga votar, e a Roxane me perguntou antes de começar o programa, né, se vamos votar nesse ano. Sim, temos que votar nesse ano, porque ano que vem é ano eleitoral, a gente sabe que, infelizmente, prejudica muito o andamento de projetos mais polêmicos, e há muitos vereadores com convicção, como é o meu caso, que independe do momento do ano, o momento eleitoral, vai votar de acordo com essa consciência. Agora, há alguns outros vereadores que não são assim e se deixam levar pelo momento ou até pela pauta ser muito polêmica, não querem discutir isso por ter eleições logo em seguida. Então a gente precisa votar nesse ano, aprovar nesse ano, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso. Muito bem. Agradeço ao Roxane Ponce, nossa querida comentarista de longa data, e também o Ramiro Rosário, nosso ilustre vereador da capital de todos nós gaúchos. E vamos embora, como acontece há quase 33 anos. Amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.